Beleza, pessoal? Sou o Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá a Maitê. Oi. E, gente, que da câmera tá a Maitê? Que barbaridade! Vamos de novo. Corta, abre de novo. Que absurdo. Beleza, pessoal? Quem não nos conhece, sou a Maitê, esse aqui é o Ezequiel, esse é o canal Modificando. E hoje estamos fazendo o Bebe e Responde na companhia de um chá. Porque, como vocês viram no comecinho das imagens aí, aqui no Rio Grande do Sul voltou a ser inverno. Já estamos quase em novembro, hoje é dia 31 de outubro. Absurdo. Mas, ó, frio, bastante frio, chovendo bastante. Começou a chover ontem de tarde E não parou e ainda. não parou mais. Ontem de tardezinha começou a chover, né? Sim, e detalhe, gente, ontem tava 34 graus e agora está 16. Eu tinha guardado já as roupas de inverno, tive que resgatar, porque só falta nevar. É verdade. Então hoje não tem condições de tomar cerveja, porque senão vai gelar os dentes. Já morrer congelado. Hoje vai ser a base do chazinho de Camomila e mel. camomila e mel pra ficar calminho. Pra ficar calminho, tranquilo, sereno. Então, pessoal, a gente tem 5 perguntas para responder aqui no nosso Bebe Responde. E tem perguntas bem, vamos dizer assim, extensas, mas bem legais. E a gente vai tentar responder do nosso ponto de vista. E tomara que a gente consiga ajudar vocês. Então vamos à primeira pergunta. Primeira pergunta. Júlio Delfino disse: boa noite, meus amigos. O que você poderia comentar no sentido de sugestões e dicas para diminuir o shime do CJ5, meu amigo, principalmente em relação às suas experiências? Se você pudesse fazer um vídeo, ficaria muito agradecido, meu amigo. O nome dele mesmo? Júlio. Júlio, vamos lá. Vamos tentar te ajudar da maneira assim mais simples de entender possível. O shime é bem comum, por incrível que pareça, nos jipes mais usados. Roda chacoalhando, bambeando a dianteira, é meio desconfortável mesmo. Tem gente que resolve esse problema tirando folga de direção, de setor, por exemplo. Mas não resolve na verdade, né? Porque fica na direção pulsando. O que eu, Ezequiel, a minha teoria, eu pesquisei bastante sobre o assunto antes mesmo de te responder, do que eu já sabia e agregando mais alguma coisa para poder te passar. O que eu notei que diminui drasticamente assim, ó, o shime seria caster, ângulo de caster. Por causa que aí a roda fica num, vamos dizer assim, convite para andar em linha reta. Ou seja, dando ângulo de caster 2, 3 graus a mais, né? Assim, tipo, vamos partir do zero para trás, 2 graus, 3 graus, fica mais interessante. Se você usa suspensão original do Jeep, os fechos de mola, quem articula no fecho de mola é a traseira, o jumelo. Então o Jeep começa a descer meio que em linha reta e depois ele vai compensando para trás, diminuindo o ângulo de caster. Aí o shime fica mais propício. Isso seria um jeito de aumentar o ângulo de caster ou aumentar o jumelo da parte de trás, para o feixe de mola afastar um pouquinho do chassi e automaticamente tu vai ganhar um pouquinho de ângulo de caster. Não muito, porque senão aí começa a ter outros problemas, que começa a ficar pesada a direção, quando te vira muito, esterça muito, ele tipo meio que dá uma pendida para o lado, a gente não pode exagerar. Eu acredito que um ângulo de caster mais seguro seria no máximo até uns 3 graus e meio. Mas é de testar. Começaria pelo simples propósito de aumentar o ângulo de caster pelo jumelo da mola, se suas molas são original. Se suas molas não são original, está com uma suspensão, vai ter que dar uma rodadinha ali na ponta do munhão para poder ganhar um pouco mais de ângulo de caster. Mas aí tu quer uma solução barata, rápida, que ajuda, por incrível que pareça, que é a técnica que se usava quando tinha muita folga na direção, que é descalibrar um pouco o pneu do lado direito. Aí teu Jeep vai ficar puxando para a direita
e não vai fazer o shim. É uma alternativa. Não consideraria essa, mas é uma alternativa que funciona. Se por um acaso não quer comprar essa briga de acertar ângulo de caster, eu acho que é válido, né? É uma alternativa barata. Vai no posto de gasolina com um calibrador ou vai em casa mesmo, diminui umas 4 libras do pneu do lado direito, ele vai puxando para o lado direito e aí ele vai manter uma tensão na direção, o shim quase vai desaparecer ou desaparecer totalmente. Mas isso não vai desgastar o pneu com mais rapidez e torto? Na verdade, se tiver a geometria certinha, não vai ter problema nenhum. O que pode acontecer mesmo puxando um pouco. Vamos dizer assim que o setor vai ficar segurando sempre para não ir para a direita. A tendência dele, vamos dizer que seria um desgaste prematuro num lado do setor, porque nunca ele ficaria solto no setor. A direção sempre estaria puxando para o lado direito. Mas esse aí seria um paliativo que funciona. Eu acho que eu consegui responder, te dar alguma dica sobre resolver esse problema. Tomara que eu tenha te respondido. Se a gente não respondeu, comenta de novo aí, que a gente tenta fazer uma simulação de alguma coisa para mostrar para você. Tá bom? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Antônio Júnior. Boa noite, casal. Minha pergunta é se você já viu 2 pinças de freio no mesmo disco. Estou para fazer na minha F75 no eixo de traço para deixar como um par de pinças só para freio de mão. Legal. O nome dele mesmo? É Antônio. Antônio, já vi 2 pinças em um disco só. Geralmente a gente vê isso muito em carros de alta performance, que as pinças deles são de alta performance, como eu já disse, né? São 6 pistões. Então eles não agregam uma parte de freio de mão na mesma pinça. Às vezes eles aderem o freio de mão no meio do disco, como fosse um tambor. Mas em carros de alta performance, geralmente eles usam pinça dupla, que uma pinça especificamente do freio de mão, que às vezes pode ser mecânica ou hidráulica. Hidráulica geralmente eles usam em carro de drift, por exemplo. Mas funcionaria sim na sua rural. Seria muito bom. Mas, pelo princípio que já existe uma pinça que já tem o freio de mão igual a nossa, que é a do cadete, eu não acho muito viável. Mas se por um acaso você já tem as pinças compradas só esperando para fazer esse tipo de trabalho, beleza, vai ficar bom com certeza. Com certeza mesmo. Tá bom? Tomara que eu tenha te ajudado de alguma forma. Vamos para a próxima pergunta. Essa é do Fábio. Eu não vou falar teu sobrenome, Fábio, porque teu sobrenome é bem complicado, eu não quero errar, mas vai estar aqui embaixo. A pergunta do Fábio é: fiquei curioso na Fulltech. Primeiro momento, 3 bicos no cabeçote, admissão. Mas no futuro colocasse a possibilidade de cabeçote do Itamaraty, que tem o cabeçote com coletor aparafusado e até daria para pôr 6 bicos em teoria. Estava esperando chegar o momento da injeção para esclarecer. Mas já que está minguando as perguntas, vamos dar mais motivo para o beber, quer dizer, responder. Obrigada, viu, Fábio? Tem mais uma observaçãozinha do Fábio aqui, que ele botou depois desse comentário, ele botou mais um, que vai ficar aqui também. 3 portas de saída da Fulltech para os bicos agora, e ficou com mais 3 em espera para o futuro? Pois penso que bico não seria interessante ter tempo de injeção perdida, como no caso de centelha perdida em pistões gêmeos. No caso da injeção. É Fábio? Fábio. Beleza, Fábio? Obrigado pela pergunta. Como tu mesmo viu no último Bebe Responde, estava meio minguando mesmo essa pergunta. E aí a gente está bebendo chá agora porque estava minguando demais. Então, Fábio, seguinte. Cabeçote Itamaraty é um sonho. Mas, infelizmente, a gente não tem verba para comprar um cabeçote desse, que um cabeçote desse está bem caro e é muito raro de conseguir. Seria perfeito, particularmente para mim, seria top, seria legal mesmo. Estou usando 3 bicos com 3 saídas da FT. As 3 outras não estão sobrando, eu vou usar todas, então fica ligado aí que em breve, se vocês olharem bem no cantinho do vídeo, atrás da Maitê, tem um paninho ali, um cor de salmão, que aquilo ali está tapando todas as pecinhas da Fulltech que a gente começou a desenvolver. Então vai ficar ligado aí que daqui a pouco vai aparecer esse vídeo aí.
Assim, hoje, tá? Já respondendo, sim, complementando, a gente não tem acesso ao cabeçote do Itamaraty. Eu tenho um cabeçote reserva que, como eu já falei, eu quero fazer uma operação nele e fazer com 6 bicos. Futuro. Vou usar injeção injeção multiponto. Vai ser 3 bicos pulsando ao mesmo tempo. Infelizmente, ocasiona aquele detalhe da tipo centelha perdida. Eu vou pulsar os 3 bicos ao mesmo tempo, eles vão ser equivalentes ao volume de combustível que seja necessário para o motor. Basicamente, ele não consegue dar um refluxo, por exemplo, quando o primeiro cilindro estiver admitindo, o terceiro cilindro não vai conseguir roubar combustível. Então esse combustível vai ficar para refrigerar a câmara da válvula, digamos assim. E depois, quando tiver para o próximo ciclo, ele vai sugar já um pouco de combustível com uma segunda atomização dos bicos para receber no cilindro. Acredito que vai funcionar, tá? Isso aí só vamos descobrir 100% na hora que a gente botar a funcionar. Vai ter que funcionar sim, porque de injeção semi-sequencial com esses 3 bicos eu não vou conseguir. Eu quero entrar em contato com o suporte da Flowtech para ver se eles me dão alguma ideia, mas não é compatível, que eu teria que ter um sinal pulsando o bico 1 e o 6, e teria que ter um outro sinal pulsando o bico 2 e 5 e o outro 3 e 4. Então os bicos não vão ser equivalentes, eu precisaria de mais 3 bicos. Então eu não vou conseguir uma semi-sequencial, eu só vou conseguir um multiponto, todos os bicos juntos, agora de momento. E aí fique ligado aí, acompanhando, que eu acho que vai ter novela aí dessa saga da Flowtech, mas eu acredito que vai funcionar muito bem. Era isso a pergunta dele. É isso que eu falei. Então tá bom. Acredito que foi respondida. Eu acredito que sim. Mas qualquer coisa, comenta aí, Fábio. Comenta de novo aí que a gente vai fazer questão de responder, para não ficar sem perguntas. Agora vamos à próxima pergunta, que é do Felipe Lipe, que vai ser em 2 partes. Eu vou botar a primeira parte aqui na tela, vai aparecer nessa tela aqui, e depois a outra, que é mais curtinha, eu vou botar na tela aqui embaixo. É uma pergunta com um complemento, né? Isso, é uma pergunta com um complemento, tipo a do Fábio, só que essa aqui é um pouquinho maior. Então tá, a pergunta do Felipe Lipe é: fala pessoal, sou fã do material de vocês aqui no YouTube. Parabéns pela qualidade do que vocês apresentam. Tenho algumas dúvidas. Comprei um Willys 1968 BF161 DFV 228, câmbio original 3 marchas, que estava literalmente abandonado por 12 anos, e por isso devoro os vídeos do canal. Estou trabalhando nele em meus finais de semana e já voltei ele à vida, mesmo com sua aparência hard look. Porém, ainda me deparo com alguns pontos que me incomodam sobre o motor BF. Quando dou a primeira partida do dia, ele praticamente pega em meia volta de volante. Observação: sem acelerar antes de ligar, independentemente se ficou um dia ou uma semana desligado. Logo após o motor ficar em RPM e lento normal, porém lá no escape parece que tem um cilindro falha. Ele não fica liso, isso independente de estar quente ou frio. Minha primeira pergunta é: se é normal esse sintoma de falha de cilindro vindo do escape? O motor ele fica liso, digo sem vibração. 2. Quando o motor esquenta para valer, 80, 90 graus, percebo que ele fica manco na saída, dá uma leve engasopada e logo limpa. Gostaria muito que passasse a receita que tem de todos os giclés, né? De ar, lenta, alta, Venturi e do seu DFV, por gentileza. Falo isso pois tem uma Ipanema 1991 com 3E, que funciona igual a um relógio. E algumas pessoas que levei o Willys para fazer esse ajuste fino na DFV citaram: não adianta, e que esse carburador é ruim mesmo, e ele já saía assim de fábrica. Faltam profissionais interessados em resolver os antigos. Grande abraço e obrigada a atenção. Agora vem mais uma parte. Apenas um detalhe e correção na minha fala. A Ipanema tem um 2E ao invés do 3E, como citei. 2. Sei também que não dá para comparar um 2E com um DFV 228, devido ao 2E ser um carburador muito mais evoluído que o DFV. Mas mesmo assim, acredito que com a receita certa dos displays, o BF61 fica top.
já está muito forte, mas tem como fazer esse ajuste fino. 3. Extra. Originalmente o Willys saía com um giclé principal de 125, época que a gasolina era pura, em 68. Imagino que temos que dar uma compensada. Hoje estou com 135, mas a fim de diminuir esse número. Isso aí do Felipe. Vou até tomar um chá para hidratar aqui, que eu li demais. Felipe, vamos lá. Pergunta extensa, mas é bem interessante. Barulho de falha na descarga do Willys. O nosso tem também, tá? Mas ele vem de vários fatores. Como o seu tá, quando o motor tá com aquecido na temperatura correta de trabalho, ele tá meio xoxo na arrancada. Ponto. Infelizmente, não só a gasolina aumentou tipo, o nível de álcool, mas tu precisa de mais ponto porque ela não é tão inflamável como era antigamente. Então tu tem que ganhar um pouquinho mais de ponto. Com a câmara muito quente, o combustível acaba ficando mais pobre. Então o ponto dá uma compensada nisso aí. E outro problema também que o distribuidor do Willys, ele, quando tu deixa ele bom para pegar como o seu tá, ele acaba ficando com um ponto meio atrasadinho. Se você pegar, por exemplo, o seu, faz ele funcionar, deixa ele na lenta, ele vai ficando estralando na descarga e o motor quietinho, que se botar um copo d'água em cima, acho que nem vibra água. E você dá um pouquinho mais de ponto, você vai ver que vai diminuir o estralo na descarga. O carburador, ele gera uma atmosfera, um combustível homogêneo, só que o DFV ele não é muito santo nessa parte, ele não consegue fazer uma mistura bem homogênea. Ele é meio problemático, na verdade, mas não que não tenha cura. Eu já vi muitos funcionando bem, mas já vi também muitos desistindo dele. Então, o que acontece? Como o motor tem baixa compressão e o combustível não é muito santo, tem álcool nele, ele acaba não tendo uma queima 100% da câmara, principalmente em marcha lenta. Acaba saindo um pouco para descarga, acaba ocorrendo uma inflamação involuntária no escapamento. Teoricamente, por isso que tem um estralo na descarga. Teria duas explosões, vamos dizer, uma que é o ciclo de funcionamento do motor e uma involuntária que quando está saindo para o escapamento. Isso é uma teoria, tá? Provavelmente seja isso mesmo. Porque tu imagina que tu tem uma explosão de uma centelha, tá gerando energia para o motor e quando a válvula abre não acabou totalmente o combustível, porque a taxa de compressão é bem baixa, em marcha lenta. Acelerou ele em parelho, porque aumentou a rotação, tem vários fatores aí que melhoram um pouco essa queima. E automaticamente quando você acelera também, o avanço já vai lá, começa a dar-lhe ponto, o vácuo já compensa a primeira acelerada, então tem vários fatores que ajudam a rotação a levantar e ele fica mais sereninho. Então tu vai ter que te apegar aí talvez em ponto e ver se acerta direitinho para te ter noção assim, ó, para complementar. O nosso, a marcha lenta dele hoje tem 10 graus, tá? Eu experimentei 12, experimentei 8. 8 ele ficou bom, com 8 ele ficou bom, mas ficou meio manco. Com 12 ele ficou bom, ficou bem esperto, mas depois a rotação se terminava. Tipo, ele acabava avançando o ponto mais do que realmente precisa. E com 10 ficou um meio termo que eu achei mais confortável. Talvez o seu dê 12, talvez dê 8, não sei. Não confia muito em ângulo de pistola, tá? Porque o motor cada um quer uma coisa, não adianta tu botar 10 no teu. Vai no ouvido e esse estralo quando o motor estiver bem quente. Vê se ele vai diminuir, vai dando ponto. Confere com a pistola, se tiver acesso. Ó, deu 12, aí é um parâmetro para ti. Entendeu? Depois tu vem pro 11, ou vem pro 13, faz um teste. Em relação ao carburador, deixa eu tomar um gole de chá aqui, que olha, o carburador é uma coisa meio complicada. Só com chá de camomila mesmo para explicar, né? Só com chá de camomila, exatamente. Felipe, carburador, a receita do nosso eu jamais vou conseguir passar para ti. Por quê? O nosso carburador é uma... Tinha que botar um pi. É uma aberração. É uma aberração. Ele é um DFV argentino. Não que ele seja ruim, mas eu sei que ele é um pouco mais problemático que os outros. Que ele tem algumas diferenças na parte do misturador de combustível. É diferente do DFV original.
Então ele é meio problemático mesmo, tá? O nosso, para te ter noção, eu uso esguicho de alta 135 igual o teu, tá? O esguicho de baixa, deixa eu lembrar aqui, o esguicho de baixa é um 65 e o esguicho de ar, que seria aquele esguichinho de cima, é absurdamente gigantesco. Ele é 250, ele foi arrombado. E eu tentei voltar aos giclês originais, não tem como. Se eu colocar tipo original, se não me engano é 70 ou 80, não tenho bem certeza, mas eu sei que ele é bem baixo. Ele afoga no virar a chave, ele afoga. Então ele não é compatível. Algum problema tem nesse carburador que eu não quero comprar essa briga. Eu estou jogando a toalha, porque aquele carburador eu vou desistir dele, eu não vou branquear meus cabelos para resolver aquele carburador ali. E não quero investir no carburador. E tu tá vendo, acompanhando o canal que a gente tá botando a injeção, né? Então não tem por que eu brigar com o carburador. Mas outra coisa, eu já vi adaptar um 2E, eu já vi adaptar o carburador do Fusca, e por incrível que pareça funciona muito bem. De repente, se tu quiser, tipo, comprar uma briga diferente, botar um outro tipo de carburador, também é bem-vindo, vai funcionar. Eu até sei, assim, que é muito difícil de conseguir o carburador, o H40, H30, não sei, um carburador que saiu no Opala, não tô lembrado agora. De carburador eu não manjo muito, não. Mas eu sei que um que saiu no Opala, eles adaptam no Willys, no BF161, e fica um canhão, fica muito bom. Uma alternativa também. Tá? Mas carburador, ele realmente é meio complicado. Com essa somatória de ponto e carburador, é um pouquinho de um pouquinho do outro, ocasionam alguns problemas que a gente não consegue resolver 100% dele. Mas com dedicação tua e pesquisa, e qualquer coisa pergunta aí de novo, que a gente pode tentar te mostrar de outra maneira, eu tenho certeza que tu vai conseguir. Tá bom? Obrigado pela pergunta aí. E agora a última pergunta é do Leonardo Trucolo. Tudo bem, casal? Queria a opinião de vocês sobre o Uniball. Tu acha melhor que o terminal de direção para uso diário? Parece tão inseguro ser preso apenas por um parafuso. Não sei a resistência dos terminais de direção, mas parece frágil o Uniball ser apenas com um parafuso. Abraço e vida longa ao canal. Obrigado. O nome dele mesmo? Leonardo. Seguinte, Uniball eu teria uma vontade grande de colocar. Eles têm um valor razoavelmente caro, mas ele não é fraco não, viu? Eu tive contato, nunca dirigi um Jeep ou uma picape ou um Troller que usasse um Uniball, tá? Então essa informação eu não teria para ti. Mas o Uniball, quando a gente foi na Fena Jeep, eu vi eles lá em exposição. Eles são uns monstros, tá? Eles são muito bem reforçados. O princípio dele de ser inseguro não é inseguro, tá? Porque o parafuso que passa pelo meio dele é um parafuso com uma espessura bem boa. Vai usar um parafuso de boa qualidade, vai ser muito mais resistente que o próprio pivô, vamos dizer assim, do terminal convencional. Uma coisa, ele tem uma rótula interna que é um furo passante. Essa rótula interna, o princípio dela é basicamente o mesmo de um terminal original. Ele é uma esfera que, se terminar o elemento de atrito, ele vai trancar no aço. Antes disso ele vai estar batendo, que é o mesmo princípio do terminal original. O que vai acontecer? Ele vai comer o elemento ali atritante que tem dentro, que às vezes são plástico ou às vezes tem aço, e ele vai começar a gastar e vai passar daquela bola em algum momento. Isso aí, se te deixar ao extremo, usar até quebrar tudo. O Uniball, uma grande vantagem dele que eu vejo, que ele é bem reforçado, né? Pelo simples princípio que ele é um monstro. Até a tubulação para usar para ligação de um lado com o outro já tem que ser muito maior, porque a espessura dele é bem grande. O que acontece? A maior vantagem dele é que ele praticamente tem uma durabilidade vitalícia. Tu troca o reparo dele interno. Ele começou a criar folga, tu ajustou ele criou folga de novo, tu ajustou de novo. Não tirou a folga, troca os reparos internos. E ele tem um ponto de engraxamento. Eu acredito, para quem faz muita trilha, para quem mergulha muito no barro, ele seria a melhor alternativa de todas.
E, como eu falei, ele é muito reforçado. Tem a opção mais em conta, mais barata, que de repente a gente vai pender para o lado dela, é usar terminais muito mais robustos, muito mais reforçados, que seria um terminal de veículo de carga, um caminhão. E aí teria um terminal 608, que é um terminal bem reforçado. Aí tem gente que usa do 1113, do 1618, que é um terminal gigantesco. Só que esses terminais, se tu vai usar no moinhão original do Willys ou da Rural, ele acaba ficando meio fino, aí tu já tem que empregar um high steer aí da Brasil, que nem a gente tem, para poder ter acesso à parede para ter um furo de um cônico maior. Mas é aquilo, recomendo o Uniball, se tu tem condições de comprar ele, não vai te arrepender, porque o negócio realmente ele é robusto e reforçado. E com aquela possibilidade de trocar o reparo e tu continuar usando o teu mesmo terminal. Eu acho que eu respondi a tua pergunta. Se eu não respondi, comenta aí. E eu quero ver se eu consigo acesso a um Uniball. Em algum momento eu acho que eu vou conseguir. Eu compro 2 pelo menos para ser barra de ligação. A ideia, pessoal, marca nós aí nas empresas que vendem Uniball. Também. Bota lá, @modificando, que a gente testa para vocês e conta tudo nos mínimos detalhes. Exatamente. Desde como instalar, se presta, se não presta, qual é a vantagem e desvantagem, né? É isso aí, com certeza. A princípio é uma peça muito bem fabricada. Então essa parte assim... E não é à toa, né? Porque eu sei que muitos jipes com pneu gigantesco usam e continuam usando, né? Então provavelmente é uma coisa muito reforçada mesmo. Não é só visão minha, é uma coisa que eu acho que está consagrado já. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ficou grandezinho o vídeo, ficou com... Consegui enxergar quantos minutos? Deu ali 39? 30 minutos. 30 minutos. Ficou um videozinho grande, mas a gente quer ajudar vocês e às vezes o vídeo vai ficar grande e a gente vai tentar ajudar o máximo de inscrito no canal for possível. É isso aí. É isso aí? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, gente. Se ficou alguma dúvida, comenta aí. Se alguém tem alguma pergunta, comenta também no canal aí para ajudar, que já vai ter perguntas para responder. Vamos tentar responder sempre 5 perguntas. Se não tiver 5, vamos responder 1 ou 2. Então, pessoal, se não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. E lembrando, também tem o canal lá na câmera, tá, Maitê? Você se inscreve lá para ajudar o canal dela a crescer. E a ajuda de vocês vai ser muito bem-vinda. Com certeza. Até o próximo vídeo. Falou!